Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a des Français dans le coin? Há franceses aqui entre nós. Moi, j'étais un peu triste. Eu estava um pouco triste. Je me réfléchis pourquoi. Je suis jaloux des Italiens, des Polonais, etc. Je me dis que peut-être qu'on est un petit peu moumou, les Français. Eu acho que os franceses não se estão a manifestar muito. Oui, d'accord, la Vierge Marie, c'est elle qui nous attire ici. Mais elle a besoin. A Nossa Senhora é aquela que nos atrai até aqui, mas ela também necessita de um facto, de qualquer coisa de concreto. Il faut revenir l'année prochaine. Nós, independentemente de sermos de França ou de outro sítio qualquer, temos que voltar, cada um de nós deve voltar. Eu sou um sacerdote salesiano de Dom Bosco, seguidor de Dom Bosco, o nosso fundador. A nossa particularidade, o nosso carisma é que toda a nossa vida é dedicada e é consagrada totalmente a Deus. Isso é algo que está muito claro. E outra coisa que é clara é que nos dedicamos aos jovens, especialmente àqueles que sofrem, àqueles que vivem com dificuldades. A minha vida pertence a esses jovens. Esta é a velha vocação, digamos, dos salesianos. Alguns daqueles que aqui estão vieram com os salesianos? Muito bem. Antes, eu queria contar-vos alguma coisa da minha vida. Eu provenho de uma família que não era particularmente crente. Batizaram, talvez para agradar à minha avó, mas não praticávamos a fé em minha casa. Até um dia em que a minha mãe encontrou um livro que falava de um local no qual se aparecia a bem-aventurada Virgem Maria. Penso que todos sabem a que local nos referimos. Isso surpreendeu imenso. Disse, imaginem, Nossa Senhora está a aparecer hoje, está a aparecer agora. Em Lourdes tinha acontecido há 150 anos atrás, em Fátima há cerca de 100 anos atrás. No entanto, as aparições estavam a decorrer neste momento num outro local. Isso fez com que ela colocasse a si própria a questão de como é que isto é possível. Disse então, tem que ir até esse local. Eu quero acrescentar que faço parte de uma família de gente considerada moderna, de gente divorciada, de famílias mistas, etc. Ou seja, decidimos vir até Medjugorje e vinham com mais os dois outros irmãos, que tinham 21, 16 anos, e eu, o mais jovem, tinha 9 anos. Intellectuel, il était tous les ans premier de l'université de médecine de Nice. Enfin, il était très dans la réflexion. Il pensait que c'était pas compatible avec la foi. A minha mãe era uma mulher muito intelectual. Apesar de oferecer esta viagem, decidiu oferecer-nos uma viagem. O meu irmão mais velho era um intelectual, um jovem muito racional, brilhante aluno em medicina, mas achava que a fé não teria muito a ver com a sua inteligência. O meu irmão, 16 anos, e eu, 9 anos, viajámos com a nossa mãe
realizámos 1300 quilómetros de nossa casa até aqui. Nós vivemos no sul de França, muito perto de Nice. E então empreendemos esta viagem num automóvel a gasóleo, e isto aconteceu tudo perto do Natal. E estivemos aqui precisamente para passar o dia de Natal. O mais incrível é que isto tudo aconteceu em pleno conflito dos Balcãs, no Natal de 1992. Uma mãe sozinha com 3 filhos. E se a isto juntarmos o facto de ser uma família não professamente cristã, católica neste caso, tudo isto era muito original. Viemos então para passar aqui o Natal. E não posso sequer expressar ou descrever exatamente aquilo que aqui se passou então. Foi algo que provavelmente sucede ou sucedeu convosco até agora, que é o facto de contactarmos com a graça. Eu, Benjamin, não senti particularmente nada de especial. Algo evidente foi o facto de ter a consciência aqui de que Deus existe. Eu tinha 9 anos, e para uma criança de 9 anos isto é muito lógico, talvez. Tomei a consciência que Deus não só existia, mas não foi só por isso, porque há muitas pessoas que acreditam que Deus existe, mas isso não muda rigorosamente nada as suas vidas. O que de facto se tornou diferente foi o facto de, tomando a consciência de que Deus existia, também tomei a consciência de que Ele me amava. E tomei então consciência de que Deus é sinónimo de amor. O amor não é algo, é alguém. O amor não é um conceito. O amor é uma pessoa. E nasceu em mim este desejo de conhecer aquilo que seria o amor da minha vida. E decidi que passaria o resto da minha vida a fazer com que os demais, as outras pessoas, pudessem descobrir este amor. E foi isso que me levou a tomar a decisão de ser sacerdote. A querer ser sacerdote com a idade de 9 anos é algo que não pode ser considerado como difícil. Mas quando chega à adolescência, naturalmente, temos que interiorizar que, por exemplo, para ser sacerdote quer dizer ficar celibatário ou ser celibatário. Viver o celibato e outras realidades têm que ser absorvidas, consciencializadas, em conformidade com o facto de ser sacerdote. Depois veio o ensino secundário. E em psicologia, não sei como é que isso acontece nos outros países, há mais ou menos nos cursos de psicologia 800 raparigas para cada 50 rapazes, ou seja, há uma desproporção entre a percentagem masculina e feminina. Era fácil, queria ser sacerdote com 9 anos, mas quando tens 800 raparigas jovens à tua volta aos 19 anos, isso torna a escolha um pouco mais difícil. Entre a noite da fé e a noite dos sentidos, com 18 anos. Já não sentia nada. Em Medjugorje, na comunidade das Beatitudes, nas comunidades carismáticas, senti muitas coisas. Mas aos 18 anos, nesse momento, não posso dizer que sentisse o que quer que fosse. E nessa altura passei por uma crise. Aborrecia-me imenso nas celebrações eucarísticas, mesmo naquelas celebrações que eram consideradas super celebrações.
Antes, a minha postura tinha sido diferente. Chegava a chorar nas celebrações eucarísticas. Chorava, não porque a graça me tocasse, mas sentia eu que a graça já não me tocava. E este tempo de travessia do deserto espiritual foi o maior dos dons que Deus me podia ter oferecido. E penso que Deus continua a dar-me esse dom. Hoje, eu, sacerdote, me coûte beaucoup de prier. Moliti, to je uvijek žrtva, to je considero que rezar é sempre algo difícil, é sempre um sacrifício, é algo que me custa. Diariamente, i svaki dan propus-me a mim próprio fazer meia hora de adoração eucarística e no programa que estabeleci para a minha vida, a minha tendência era sempre reduzir um pouco mais esse tempo de oração, o que é de facto contraditório. Digo-vos estas coisas porque sei que não sou o único a tomar este tipo de atitude. kad smo u Međugorju, onda lakše molimo. Em Medjugorje, estamos aqui em Medjugorje, rezar é fácil, porque estamos num ambiente, numa comunhão de oração, mas quando voltamos para casa, as coisas mudam um pouco. Alguns, depois de regressar de Medjugorje, nos primeiros dias rezam muito, empenham-se, outros empenham-se nos meses seguintes, ao seu regresso, outros meses, outras semanas, mas normalmente, em média, a partir de um determinado momento, esta força na oração reduz. Mas também vos devo dizer que não é o caso para preocupação. Mas que isso não nos preocupe, que isso não signifique que pensemos que Deus nos abandonou. Não. Não podemos ter esta falta de fé. Na oração, não temos forçosamente que sentir algo. Quando Nossa Senhora, aqui em Medjugorje, nos ensina a rezar com o coração, isso não quer dizer que cada vez que oremos ou que estamos em oração possamos sentir, como é habitual dizer-se, as borboletas no estômago, ou seja, uma grande emoção. Se sentimos e experimentamos as coisas, temos que dizer aleluia, obrigado por esse dom. Mas se não sentimos nada, nem experimentamos nada, temos que de novo dar graças a Deus, dizer aleluia ao Senhor. C'est même, vous savez, j'ai l'image de ce petit enfant qui commence un peu à se tenir droit et à marcher. Imam pred očima sliku djeteta. Tenho perante os olhos a imagem da criança que, depois de começar a gatinhar, começa a ficar de pé e dar os primeiros passos, sem grande segurança. E isso faz com que ele caminhe pouco a pouco sozinho. Mas se houver nestes primeiros passos alguém sempre a apoiá-lo, a sustê-lo, ele nunca vai aprender a andar sozinho. O Senhor quer precisamente isso, quer ajudar-nos a dar os primeiros passos. O Senhor quer que caminhemos por nós próprios. On nas neće infantilizirati. Dieu a beaucoup plus confiance en nous que nous en nous-mêmes. Deus não quer que fiquemos dependentes dele constantemente, nem infantilizar-nos sempre. Deus tem mais confiança em nós do que nós em nós próprios. Amém. Sim ou não? Sim, com certeza. Isso é normal. É normal e também desejável que a nossa oração possa ser seca. Plein de choses. Moliti srcem, ponavljam, to ne znači osjećati puno toga. Para rezar com o coração não quer dizer sentir muitas coisas.
Moliti srcem znači svaki dan. A oração com o coração significa essencialmente que em cada dia que fazemos oração possamos Usta je da bi se fazer algo em prol da atenção espiritual, de cuidar da nossa espiritualidade. Como uma mãe que está sempre desperta quando o seu filho chora, quando o seu filho se lamenta, a mãe tem essa preocupação de estar vigilante em relação ao seu filho que chora e preocupada. Portanto, está sempre desperto. A oração com o coração deve-nos manter sempre despertos. A oração com o coração. E devemos fazê-la, não tanto às vezes pelo prazer que nos dá, mas por saber que essa oração com o coração é boa para nós. Vou-vos dar outro exemplo. Não sou médico, mas tenho amigos que o são e que cuidam de doentes diabéticos. Tenho um amigo que é diabético e que tem que continuamente tomar insulina. E se não o fizer, acaba por entrar em coma e pode morrer. Para ele, o ter que tomar insulina não é um prazer. Injetar insulina diariamente, picar-se, não é um prazer. Não diz que bom, vou picar. Não. Ele fala porque é uma questão de vida ou de morte. Tomar insulina ou não é uma questão de vida ou de morte. A oração também pode ser vista dessa forma. A oração é uma questão a oração é algo que pode entrar também neste esquema. É de vida ou de morte. Entrar para nós é a vida. Amém. Se não se acreditar em mim, Benjamin, acreditai pelo menos naquilo que a Virgem vos diz. Eu gosto de dizer que sou o papagaio de Nossa Senhora, porque repito constantemente aquilo que Nossa Senhora nos diz. Mas Nossa Senhora também se repete. Nossa Senhora raramente tem uma mensagem na qual não toque na oração. Aliás, há mensagens deixadas por Nossa Senhora que só falam de oração. Rezai, 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 até que a oração se transforme em alegria para vós. Eu diria que este pedido de oração é quase uma obsessão. Continuamente, Nossa Senhora nos pede a oração. Nossa Senhora insiste, repite e repite por todos os lugares, não só aqui em Medjugorje. Isto não é um pedido que Nossa Senhora nos faz, é uma súplica que é realizada. Suplica-nos, inclusive com lágrimas nos olhos. Nossa Senhora chega a gritar. Il faut, et je dirais pour nous chrétiens, Chama-nos. Il faut arrêter de dire je suis chrétien alors qu'on ne prie E pas. para nós, cristãos, aquilo que Nossa Senhora é praticamente um mandamento. Não podemos dizer que somos cristãos se não rezarmos durante o dia. É um pouco como se eu dissesse que sou um desportista, mas que não treinasse, que não praticasse fisicamente. Não o posso dizer. Donc en 2012. Eu voltei a Medjugorje 20 anos depois de ter dado início à minha conversão, ou seja, em 2012 voltei a Medjugorje. Sad mi je sinulo da je sada točno 30 godina. Donc, il y a 10 ans, je reviens à Medjugorje. E agora Dans la nuit de... tomei consciência de que já passaram 30 anos, agora, em 2022. Há 10 anos atrás, quando voltei, estava na minha noite espiritual, no deserto espiritual, estava cheio de dúvidas.
pensei que quando aos 9 anos tomei as decisões que tomei, era porque era ingênuo, é porque ainda era muito criança. Então, em 2012, decidi voltar a Medjugorje, ou seja, 20 anos depois. Vou voltar a Medjugorje, pensei eu, é um lugar bonito, o mar não está tão longe assim, vou com mais um amigo, e assim aconteceu. Estivemos na costa, estivemos em Medjugorje, voltámos para o litoral, para o mar. Prije toga na moru na Francuskoj su Je pensais qu'avec une déclaration de E semanas antes de vir, estava na costa francesa, no sul de França, e roubaram-me os documentos, os meus documentos pessoais. E pensei que podia passar pelas fronteiras somente com a declaração feita pela polícia dizendo que não tinha documentos, que me tinham sido roubados. Na fronteira da Eslovénia, no entanto, pararam-nos e pediram-nos a documentação. E então o que fizemos com o meu amigo foi rezar. J'étais déjà jeune religieux salésien. Već tada sam bio redovnik. Acabámos por ter que seguir caminhos alternativos pela montanha, pensando que pela fronteira da montanha poderíamos talvez passar. I osobnu kartu. Je présente les deux. Perante estas dificuldades, o meu amigo teve uma ideia. Foi de mostrar o seu passaporte. A mim, emprestou-me o passaporte e ele passou com o seu cartão de cidadão. E foi desta forma que passámos pela fronteira. Ambos, apesar de termos só os seus documentos, parámos na fronteira da Bósnia para entrar aqui em Medjugorje, alguns quilómetros antes. E posso dizer-vos que no início, aos 9 anos, tinha rezado rosários atrás de rosário, mas já há algum tempo que não fazia. Deixei de rezar. Mas naquele momento, a polícia da fronteira disse-nos: passai, podeis passar. Isto deveu-se, na minha opinião, à oração do rosário. Chegámos então a Medjugorje. Tiens, à Medjugorje. E depois de aqui ter chegado, fiquei com a sensação de que queria ficar aqui em Medjugorje. Apenas saí do automóvel, Je sens ao colocar os pés no chão de Medjugorje, em frente à igreja, senti então que a Virgem, a nossa mãe, je vais recevoir une claque de la part de la mère. Da ću dobiti pljusku od mame. La Vierge Marie, c'est pas que je t'aime. senti que a Virgem, nossa mãe, me fosse dar um corretivo, como se me fosse dar uma palmada. Nossa Senhora não é uma mulher frágil. Então senti que, ao ter dado os primeiros passos aqui em Medjugorje, senti perfeitamente no meu coração que este era o momento em que Nossa Senhora me iria abanar e fazer com que eu vivesse a minha segunda conversão. Eu penso que não sou a única a ter vivido esta experiência. E se vos digo isto, é porque na realidade sinto que tenho que vos dizer isto que é importante. Quando vim por esta segunda vez a Medjugorje, em 2012, já era religioso. Je ne priais plus le chapelet. Nisam molio više krunicu. Quel fou! Mas não fazia só aquilo que Nossa Senhora me pedia. Já não rezava consistentemente o rosário. Era como se fosse um pouco de rebeldia, como se fosse um pouco de soberba. E não me sentia nem na obrigação, nem com inspiração para fazer tudo aquilo que Nossa Senhora me pedia. Mas, no entanto, ao chegar aqui, comecei a rezar o rosário de novo como fazia outrora.
foi difícil para mim. Inicialmente não me agradava particularmente, mas fazia-o porque a nossa mãe o pedia. Digo-vos tudo isto para que vos acalmeis. Se eventualmente tiveres dificuldade na oração, para que entendeis que isso é normal. Se não tiverdes vontade de rezar, não é só que seja normal, mas eu diria mesmo que é um dom de Deus, para que possais caminhar sem estares apoiados em nada ou em ninguém. Deus confia em vós. Vous n'allez pas vers Dieu. E podereis fazê-lo de forma gratuita, digamos. Não ides ao encontro de Deus porque sentis coisas sensacionais ou porque tens sensações incríveis. Não. Ides até Deus porque a Ele lhe agrada o encontro convosco. Outra coisa é que ser cristão significa chegar a ser como Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Musulmans. Postoje kršćani koji su pod navodnicima muslimani. On est comme ça devant Dieu, voilà. Oni se Existem cristãos lice. Et c'est très beau. que, entre aspas, são quase como os muçulmanos. Adoram Deus a Deus cara a casa, fazem vénias, mas se nós ficarmos nesse estágio, seremos como qualquer outra religião. O poder do cristianismo U tome da smo pozvani está no facto de sermos chamados da escravidão à amizade. Maître. O escravo não sabe o que faz o senhor. No entanto, o amigo compreende, sabe o que ele faz porque é seu amigo. O cristão é o apóstolo João, que coloca a sua cabeça sobre o peito, sobre o coração de Jesus. E nesse momento ele escuta a batida do coração de Jesus. Trata-se da transmissão dos pensamentos. Et on n'est pas seulement. Os bons amigos, que muitas vezes não têm sequer que falar para que se possam compreender. E nós não nos colocamos só em frente ao rosto de Jesus, nós estamos ao seu lado, estamos junto a Ele e vemos o mundo através desse olhar que Ele dá. Passamos a ver os outros com os olhos de Jesus, digamos que com os seus óculos também. Mas estes óculos estão escritos, são os óculos de Deus. Isto é uma brincadeira, mas isto é para vos dizer que quando de facto nos sentimos e somos cristãos, aprendemos a ver com os olhos de Deus também. E isso faz com que deixemos de olhar somente para o nosso umbigo. Muitas vezes ouvimos dizer: não sinto nada, não vejo nada. Isso é uma atitude que é muito comum, mas a Deus isso é indiferente. O importante é ser obediente à Virgem, obediente à vontade de Deus. A obsessão do cristão não é sentir algo na oração. A obsessão do cristão deveria ser fazer a vontade de Deus. Quand on est à côté de Jésus, Kada smo uz Isusa, comme Jean, poput Ivana, lors du Quando estamos junto a Jesus, como João, isto é uma imagem que seguramente conheceis, na última ceia,
O que se passa então é que, tal como João, nós sentimos também o grito. Ouvimos e sentimos-lo. Meu Deus, o que acontecerá com as almas? Meu Deus, o que irá acontecer com as almas? Meu Deus, o que irá acontecer às almas? E isso transforma-se numa preocupação e faz com que em nós arda, que haja uma chama e que se torne uma obsessão. Porque compreendemos então que essa é a preocupação e em simultâneo a obsessão de Jesus. Esse é o grito de Jesus. Esse é o grito de Jesus na cruz. São as lágrimas de Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane. Isso é o que provoca a dor no seu ventre, no seu interior. O que irá acontecer às almas? O que irá acontecer às almas? Supplication de Marie à Medjugorje. E isto constitui uma urgência. Esta é a súplica. Este é o grito de Nossa Senhora aqui em Medjugorje. C'est une grave responsabilité. To je teška odgovornost. Devenir chrétien, Postati kršćanin. Esta é uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Chegar a ser cristão é oferecer a própria vida. Oferecer a própria vida como sacrifício pelas almas. Amém. Sim ou não? il faut repartir de Medjugorje avec cette vision apostolique. Iz Međugorja se treba vratiti kući s tom Quando saímos de Medjugorje e voltamos para as nossas casas, temos que levar connosco esta visão apostólica. Ne faisons pas partie d'une religion. Mi nismo pripadnici neke Nous religije. sommes le Christ. Mi smo Krist. Le Christ a besoin de chacun Krist pour treba sauver le svakoga monde. da bi spasio svijet. Lorsque nous offrons une souffrance même petite, Kada prikazujemo Nós somos todos membros de uma religião. A religião de Cristo. maux de tête, E Cristo combina connosco o encontro para que possamos salvar o mundo. E isso traz, ou deve trazer, um pequeno sofrimento, um sacrifício. Pode ser desde uma dor de cabeça ou outra coisa qualquer. E quando oferecemos este sacrifício, nós oferecemos o nosso sacrifício ao sacrifício de Jesus Cristo. E isso tem significado. Eu gostaria de partilhar convosco uma mensagem e depois vamos rezar cantando. A mensagem é a seguinte: queridos filhos, nestes dias poderias ter sentido dans les renouveaux qui ont eu a doçura de Deus. obnovama koje su se dogodile u ovoj župi. C'était un message du 24 janvier 85. To je As renovações que aconteceram nesta paróquia. Esta mensagem foi deixada em janeiro de 85. Satanás kako bi svakome od vas oduzeo, Pour vous ravir, pour vous voler à chacun sa joie. kako bi mu oduzeo radost. Satanás quer trabalhar ainda de forma mais ativa para vos retirar a alegria. Ou seja, Nossa Senhora chama a atenção a todos aqueles que aqui estão, chamando a atenção para que, ao voltardes para as vossas casas, apesar da doçura que aqui experimentastes, que aqui saboreastes, Satanás vai querer então trabalhar mais em vós para perderdes tudo aquilo que daqui levastes. Por isso, pergunto-vos agora, qual é a melhor forma e a melhor maneira que Nossa Senhora nos oferece?
pensai, La prière, po molitvi vous pouvez le désarmer através da oração, diz-nos Nossa Senhora, podereis desarmar totalmente a Satanás e garantir a vossa felicidade. Amém. pređimo na dijelo, molimo. Então, un refrain. passemos às obras concretas. Jednostavni refren. Vou cantar um refrão muito simples que o Espírito Santo me inspirou. À côté de prêtre, je suis aussi chanteur. Osim što sam svećenik, ja sam i pjevač. Et À parte de ser sacerdote, sou também cantor. Radim na društvenim mrežama, to je moj apostolat. voilà. E trabalho com as redes sociais, isso faz parte do meu apostolado. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Fais des petites vidéos Radim male video snimke et j'alterne avec Pequeños vídeos Faço pequenos vídeos também con la música chez des gens i na taj način e y de esa manera puedo com a tocar música pas cathos. posso tocar a las personas que no son as católicas. pessoas que não são católicas. Pas de musique, je chante pas beaucoup de musique chrétienne. jer ne pjevam baš Que puno no, kršćanske glazbe. Je chante de la variété française, des chansons modernes. la cristiana. Pjevam moderne pjesme. Canto e faço muita, componho muita música cristã. Canto canciones modernas. Canto canções modernas De também. esa manera E dessa forma llego a las personas que no son Chante toco as pessoas que não são cristãs através da música. Canto em bares também, nos acampamentos, na rua. y no, To ljude dotakne. Allez, on pero dado que soy sacerdote, eso les toca a las personas. Završit ćemo. E isso permite tocar-me. Vamos a terminar Tocar con e tocar as pessoas. Vamos terminar com a canção. O refrão diz: Jesus, Maria, amo-vos. Jel mu radi mikrofon?